Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje o material na nossa mesa é bem interessante. É um guia de estudo cristão, sabe? Uma espécie de Bíblia 101. E a nossa missão aqui não é fazer um sermão de forma alguma. A ideia é entender como este material específico desvenda um dos livros mais impactantes da história. A gente vai mergulhar nas ideias que ele apresenta sobre o que a Bíblia é, como se organiza e, claro, qual seria a sua mensagem central. Exato. Esse material, que se chama Curso Bíblico Ideal Cristão, ele funciona quase como um mapa para quem está começando. E o que eu acho fascinante é justamente essa tentativa de simplificar conceitos que são, assim, enormes, super complexos para um primeiro contato. E eles começam do ponto mais básico de todos, o nome. Pois é, o guia já abre com essa pergunta: o que significa a palavra Bíblia? E a resposta, eu confesso, já me pegou de surpresa logo de cara. Eu sempre imaginei algo do hebraico, talvez latim. Mas é grego, né? É grego? Vem das palavras biblos e biblon. Biblos, na verdade, era o nome de uma cidade fenícia, uma cidade que exportava papiro, e a palavra acabou virando tipo sinônimo do material, da folha que se usava para escrever. E biblon seria um rolinho pequeno feito desse papiro. Daí que vem as nossas palavras bibliografia, biblioteca. Peraí. Então, se vem daí, a palavra Bíblia é plural? Exatamente. Caramba, eu passei a vida toda achando que era o livro, sabe? No singular. Isso. Isso muda completamente a perspectiva. Deixa de ser uma obra com uma voz única e vira, sei lá, um coral, uma coleção. É exatamente essa sacada que o material quer passar. A analogia que eles usam, e que eu acho perfeita, é a de uma biblioteca. A Bíblia não é apresentada como um romance único, escrito do início ao fim por uma pessoa só. É uma coleção de livros sagrados, as Sagradas Escrituras, escritos por autores diferentes, em épocas diferentes, estilos diferentes, e que no fim foram encadernados num volume só. Uma biblioteca inteira dentro de uma capa. Faz muito mais sentido pensando agora. E como toda biblioteca deve ter suas seções, uma organização, né? O guia fala dos números. São 66 livros. Isso, 66 no total, divididos em duas grandes seções que a maioria das pessoas já ouviu falar. O Velho Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27. Certo. Velho e Novo. E o Velho Testamento, escrito quase todo em hebraico, cobre um período de tempo, assim, gigantesco. Desde a criação, na perspectiva deles, até uns 400 anos antes de Cristo. Já o Novo Testamento, escrito em grego, foca num período bem mais curto, a vida de Jesus e as primeiras décadas da Igreja. E essa diferença de língua, hebraico e grego, já diz muito sobre as duas eras que os testamentos representam, né? Um focado na história do povo de Israel e o outro já se abrindo para o mundo greco-romano da época. Exatamente. É uma transição cultural e linguística que reflete a própria narrativa. Mas o guia aponta uma coisa interessante. Essa contagem de 66 livros não é universal. Dependendo da versão da Bíblia que alguém pegar, pode encontrar mais livros. Ah, e é aí que entra aquela distinção que sempre gera debate. A diferença entre livros canônicos e apócrifos. A própria palavra cânon tem uma origem curiosa, segundo o texto. Sim, é bem interessante. Vem da palavra hebraica gané, que significava literalmente uma cana, uma vara de medir. Uma régua. Uma régua? Isso. A ideia é que o cânon é a régua que foi usada para medir quais livros se encaixavam na coleção oficial. Os livros canônicos são os que, segundo os critérios que o material descreve, foram considerados verdadeiramente inspirados. Uma régua para medir inspiração divina? Isso me levanta uma pergunta. Quem segurava essa régua? Quem exatamente tomou essas decisões? Foi tipo um comitê? Aconteceu de uma vez ou foi um processo que levou séculos? O material detalha isso? Olha, o guia não entra nos detalhes dos concílios e dos debates históricos, que foram bem longos e complexos. Ele se foca mais na explicação do conceito. Ele define os apócrifos livros como Tobias, Judite e Sabedoria de Salomão da seguinte forma, e aqui eu estou citando a fonte.
São livros de história considerados não inspirados por causa das contradições grosseiras com aqueles considerados canônicos. Entendi. É uma visão bem assertiva. Sim, reflete uma perspectiva teológica específica, a protestante, que usa o cânon de 66 livros. A Bíblia Católica, por exemplo, inclui esses outros livros. Certo. Então temos essa biblioteca com 66 livros escritos ao longo de mais de 1000 anos. Isso me leva a uma questão bem prática. Como é que textos escritos em papiro, em pergaminho, materiais tão frágeis, como eles sobreviveram a séculos de guerras, incêndios e, sei lá, a umidade para chegar até a gente? Essa parte da história parece um filme de aventura, né? O material explica que os textos eram guardados de duas formas principais. A mais antiga eram os rolos, que eram literalmente longas tiras de papiro ou pergaminho, coladas umas nas outras e enroladas em cilindros de madeira. Imagina a dificuldade de usar um negócio desses. Nada de Ctrl+F para achar uma passagem. Tinha que desenrolar metros de pergaminho. Devia ser um exercício de paciência. Com certeza. E foi por isso que mais tarde surgiu o códice. O códice é o ancestral direto do nosso livro de hoje. Eram folhas empilhadas, dobradas no meio e costuradas. Bem mais fácil de manusear e de consultar, né? Assim, bem mais prático. E para proteger tanto os rolos quanto os códices, o guia menciona que eles eram guardados em vasos de barro bem selados. Isso isolava da umidade e ajudava a preservar por milênios. E o guia ainda menciona uma exceção notável a esses materiais. Ele diz que os 10 mandamentos foram um caso à parte, escritos em 2 tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus. A imagem é poderosa, né? Coloca aquele conjunto de leis num patamar totalmente diferente. E essa conversa sobre preservação em vasos de barro nos leva direto a um dos achados arqueológicos mais importantes do século XX que o material destaca. Os manuscritos do Mar Morto. Exato. Ah, claro, aquela história incrível do pastor de ovelhas que encontrou por acaso, né? Mas o que eram exatamente esses manuscritos? O que eles tinham dentro? Eram centenas de rolos e fragmentos encontrados a partir de 1947 em cavernas perto de um lugar chamado Qumran. Eram, na essência, a biblioteca de uma comunidade judaica que viveu ali por volta da época de Jesus e continham cópias de quase todos os livros do Velho Testamento, além de outros textos da própria comunidade. Mas qual foi o impacto real dessa descoberta? Tipo, antes de 1947, quais eram os manuscritos mais antigos que a gente tinha? Isso fez a gente reescrever o que sabia ou só confirmou o que já se suspeitava? Ótima pergunta. Antes dos manuscritos do Mar Morto, as cópias mais completas do Velho Testamento que existiam datavam da Idade Média, coisa de 900, 1000 depois de Cristo. Ou seja, tinha um buraco de mais de 1000 anos entre a época em que os textos foram escritos e as cópias que a gente tinha. Os rolos de Qumran são de cerca do ano 100 antes de Cristo a 70 depois de Cristo. Eles nos permitiram voltar 1000 anos no tempo. Uau! 1000 anos! E o que essa viagem no tempo revelou? O texto que eles acharam era muito diferente do que se conhecia? Então, o material do curso enfatiza que a descoberta foi uma confirmação impressionante da fidelidade com que os textos foram copiados. Claro que havia pequenas diferenças, uma palavra trocada aqui, um erro de copista ali, o que é super normal no processo manual. Mas, no geral, o texto era incrivelmente consistente. O guia até sugere que a comunidade escondeu os rolos nos vasos para protegê-los da invasão romana durante a Grande Revolta Judaica, preservando tudo para a posteridade. Que jornada! Ok, então já entendemos o que é a biblioteca, como ela é estruturada e como sobreviveu fisicamente. Mas qual é a grande história que essa biblioteca conta? O guia propõe uma estrutura narrativa bem simples, quase como uma peça de teatro em 3 atos. O princípio, o centro e o fim. Uma estrutura clássica para qualquer grande narrativa, né? Facilita muito a compreensão do fluxo geral da história, que, para quem lê pela primeira vez, pode parecer meio desconexa. Exato. O princípio, segundo o material, está todo no livro de Gênesis. É ali que o cenário é montado. A origem do universo, da humanidade e também a origem do conflito. O guia aponta para a introdução da tentação, do pecado, da morte na história humana. Mas, e isso é crucial,
Também é ali que surge a primeira promessa de salvação. A mensagem que o guia extrai daí é que o fracasso do homem e a salvação do homem dependem do princípio. O interessante nessa abordagem é que Gênesis não é tratado só como um livro de origens, mas como o prólogo que define o problema central de toda a trama bíblica. Se o princípio apresenta o conflito, a narrativa precisa de um ponto de virada, uma solução. E é aí que o guia nos leva para o segundo ato. O centro. E aqui, sem surpresa nenhuma, o foco é Jesus Cristo e a cruz. Ele é posicionado como o evento central, o clímax de todo o plano de salvação. A boa nova, que o material menciona assim mesmo, em letras maiúsculas. Sim, a cruz é vista como o eixo que divide a história. O problema do pecado e da morte, apresentado lá no princípio, encontra sua resolução aqui, no centro. A frase-chave que o material usa para resumir este ponto é: a vitória sobre o pecado depende do centro da história. Toda a narrativa de Gênesis a Apocalipse é enquadrada pelo guia como a história da redenção. Certo, uma grande história de redenção. Isso nos leva ao último conceito que o material explora, que é talvez o mais teológico de todos, a ideia da Bíblia como uma revelação de Deus. O guia usa uma passagem de Deuteronômio que é muito forte. Sim, é uma passagem que diz algo como: as coisas secretas pertencem a Deus, mas as coisas que Ele revelou pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. E a interpretação que o documento dá a isso é muito direta. É quase um chamado à ação. Isto é, se foi revelado, é necessário conhecer. A ideia é que o conteúdo da Bíblia não é para ser um mistério indecifrável, mas algo que foi dado para ser conhecido, para ser compreendido. Mas essa revelação não teria acontecido toda de uma vez, né? De um dia para o outro? Exatamente. O material explica isso com o conceito de revelação progressiva. A ideia é que Deus não se mostrou por completo num único momento, mas foi se revelando aos poucos ao longo da história. Essa revelação, segundo a fonte, começa de forma mais sistemática com Moisés, continua através dos profetas e atinge seu ponto máximo, seu clímax, na pessoa de Jesus, que o guia descreve como a maior revelação de Deus. E qual o papel dos profetas nessa progressão? Eles eram só, tipo, mensageiros? O guia os descreve como instrumentos de Deus. Cita um trecho do Novo Testamento, da segunda carta de Pedro, que diz que homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Eles são os portadores da revelação ao longo dos séculos. E no fim, o material amarra todas as pontas, citando o Evangelho de João, para afirmar que todas as Escrituras, do início ao fim, apontam para Jesus. Dão testemunho dele. Ele seria o fio condutor que une toda a biblioteca. Certo. Bom, vamos dar uma amarrada então no que a gente viu. A gente partiu da ideia surpreendente de que Bíblia significa os livros, uma biblioteca. Vimos a estrutura de 66 livros com a distinção entre canônicos e apócrifos. Viajamos no tempo para entender como esses textos frágeis sobreviveram em rolos, em códices, com a história incrível dos manuscritos do Mar Morto. E, por fim, entendemos a grande narrativa, segundo este guia, como uma história de redenção em 3 atos, e a natureza do texto como uma revelação progressiva de Deus que culmina em Jesus. É um panorama bem completo para uma introdução, e o material termina com uma citação do próprio Jesus, do Evangelho de João, que meio que amarra tudo isso e deixa uma reflexão. Ele diz: vocês examinam as Escrituras porque pensam que nelas tem a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se, como esse guia sugere, o objetivo principal de ler essa coleção de livros não é só acumular conhecimento histórico ou regras morais, mas sim encontrar uma figura central, um personagem, como é que essa perspectiva muda a experiência da leitura? Deixa de ser o estudo de um texto antigo e se transforma numa busca. A busca por um protagonista no coração de toda a história.